Olá, meus amigos, irmãos, muito feliz de estarmos juntos novamente para estudarmos a lição de número 3 da nossa escola bíblica dominical. Nós vimos na última lição que precisamos ter uma fé resiliente. E aí nós vimos o exemplo na vida de Josué. A fé resiliente é uma fé de esperança, uma fé que tem esperança, uma fé persistente, é uma fé que continua. Mas a fé, ela não precisa ser apenas resiliente. E aí nós entramos no assunto da nossa lição de hoje, que é a lição número 3, que é uma fé permanente. A fé, ela não basta ser resiliente, ela tem que ser também uma fé permanente, ok? E aí, o nosso estudo de hoje, ele está embasado nos capítulos 6 a 12 do livro de Josué, ok? Vamos lá. A permanência na fé bíblica é um desafio. Muitos abraçam a fé, mas quando precisam enfrentar obstáculos, esperar milagres e seguir firmes, desfalecem. É muito bom viver uma fé quando tudo está bom, quando tudo está de acordo com o que a gente espera, com as nossas expectativas, com os nossos propósitos. Quando a vida está suave, como dizem por aí. Quando a vida está tranquila, suave, está tudo bom, tudo certo. Nada de errado acontece, tudo em perfeito estado. E aí a gente permanece ali falando de fé, falando de amor e tal. Quando chegam os obstáculos, quando chegam as dificuldades, normalmente as pessoas elas abdicam da fé. Elas começam a murmurar, começam a brigar com Deus, começam a culpar Deus pelas suas dores e acabam se afastando de Deus quando deveriam se aproximar dele, como deveriam se quando deveriam estar cada vez mais próximos do Senhor, quando deveriam se ligar a Ele, entendeu? Essa é a palavra que eu estava buscando, quando deveriam se ligar mais a Ele. A fé permanente é vital para a prática de uma obediência restrita. Para a gente crer, a gente precisa obedecer ao Senhor. Não quando tudo está bem, não quando tudo está de acordo com o nosso desejo, com a nossa visão, com a nossa vontade, mas principalmente quando estamos enfrentando situações adversas, das quais não podemos ver além daquilo que está diante dos nossos olhos. A gente precisa crer, porque para ver além é preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso confiar no Senhor. Ter fé é confiar e permanecer firme, obedecendo a Deus, mesmo quando a situação se apresenta contrária, difícil e complicada. Ok? Depois dali, depois das dificuldades enfrentadas nos primórdios da, da conquista da terra, é necessário o quê? Fazer ajustes. Nem sempre tudo ocorre. Quando a gente não obedece estritamente, irrestritamente aquilo que Deus ordena, a gente precisa fazer ajustes, né? Segue-se outras vitórias, mas em todo tempo o povo é desafiado à santificação e exercício de uma fé permanente, tá? Às vezes ocorrem por culpa nossa algumas intercorrências no cumprimento da nossa missão. Às vezes ocorrem algumas intercorrências no cumprimento da nossa vida cristã, na nossa caminhada com Cristo. Mas, dado algumas coisas que acontecem, nós precisamos fazer o quê? Alguns ajustes. Mas outras vitórias virão, com certeza. E em todo o tempo, nós, como povo de Deus, somos desafiados o quê? A santificação e o exercício de uma fé permanente. Crer sempre e irrestritamente no Senhor. Confiar em Deus plenamente. Acreditar em tudo aquilo que Deus promete, Deus cumpre, porque Ele é fiel e Ele é justo. A fé permanente para vencer as batalhas. Nós vamos ver isso em Josué 6, 7 e 8. Né? Que a gente precisa ter uma fé constante, uma fé que não oscila, uma fé que vai sempre em frente. E aí nós temos
múltiplos ensinamentos nas conquistas. Né? Primeiro, na queda de Jericó, porque a cidade foi entregue de maneira natural, sem que os israelitas passassem a lutar, mas apenas a marchar, porque a cidade foi entregue sem muita batalha, sem muito sangue. Bom, primeiro, para evitar um cerco prolongado que pudesse desencorajar Israel. Era a primeira batalha. Israel não poderia ser desencorajado. Então, Deus manda que o povo circule a cidade e com o grito vai a coisa. Segundo, mostrar para Israel que não seria por suas forças a vitória. Ok? Quem estava vencendo era Deus, era o Senhor dos Exércitos. É Ele quem estava entregando nas mãos de Israel a cidade de Jericó. Era Ele quem estava derrubando os muros de Jericó. Era Ele quem estava expondo as vísceras de Jericó para o povo de Israel. Ok? Ele que estava entregando. Terceiro, para aumentar a fé dos israelitas, para que eles seguissem confiantes. Ok? O autor de Hebreus ele registra lá que pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Quais são as lições práticas que a gente tira da queda do muro de Jericó? Primeiro, a obediência irrestrita como fruto da fé permanente levou Israel à vitória. Primeira questão. Eles derrubaram os muros de Israel porque fizeram exatamente o que Deus disse que eles teriam que fazer. Eles rodearam a cidade no primeiro dia, os sacerdotes tocaram a buzina, a arca foi à frente, eles voltaram para o acampamento, no segundo dia fizeram as mesmas coisas, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o sétimo dia, eles fizeram exatamente o que Deus tinha falado. E exatamente como Deus havia falado, aconteceu. Quando os sacerdotes tocaram a buzina e o povo gritou, o muro ruiu. Ou seja, ficou claro, certo? Segundo, nossas batalhas são eminentemente guerras espirituais. Nossas batalhas são guerras espirituais. E como guerras espirituais, elas são vencidas espiritualmente, na obediência. Tá certo? Não há vanglória. Por que não há vanglória? Porque foi Deus quem derrubou os muros de Jericó. Foi o poder de Deus. Foi a força do Senhor quem derrubou os muros de Jericó. Aí depois vem uma experiência ruim. Qual a experiência ruim? A tomada de Ai e o pecado de Acã. O nome da cidade significa ruína. Ai significa ruína. E foi ali, naquela pequena cidade, por conta da ação de um homem, que Israel experimentou sua única derrota enquanto ocupava a terra. Israel teve uma derrota quando estava entrando para conquistar a terra. E se deu por causa de um homem, Acã. A ordem era que ninguém pegasse nada dos despojos de Jericó. Nada. Nada. Ninguém ficasse com nada. Teria que destruir tudo, destruir a cidade, tocar fogo na cidade. Tudo que fosse tesouro teria que ser entregue ao tesouro do tabernáculo. Tudo. Mas Acã fez o quê? Acã desejou. Acã subtraiu algo para si. E aí, quando o povo foi enfrentar aí a segunda cidade, a segunda batalha deles contra aí, o que aconteceu? Israel foi derrotado. Israel foi perseguido pelos homens de Ai, que era uma cidade pequena, e eles correram, voltaram para o acampamento, perseguidos por Ai, e muitos caíram naquele dia. Muitos foram feridos naquele dia. O povo foi derrotado.
Deus estava insatisfeito com o seu povo porque por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Naquele momento, Israel já era uma nação, né? E o pecado individual de Acã se transformou no pecado de todo o povo. A ordem era para todo o povo. Quando um desobedece, é como se todo o povo tivesse desobedecido. Na compreensão de Deus, Israel estava representada pelo aquele exército. E a ordem para aquele exército era que queimasse a cidade e que todo ouro, prata e coisas de valor que fossem retiradas dali deveriam ser entregues no templo, na casa do tesouro. Mas Acã, ele desobedeceu. Quando ele desobedeceu, o exército de Deus havia desobedecido. O exército de Israel havia desobedecido. O exército do povo de Deus havia desobedecido. E aí, quando eles foram para a segunda vitória, Deus não estava com ele. E aí eles foram derrotados. Assim como em Jericó, as lições também são evidentes. Quais são? Santidade é a condição para a vitória. Precisamos nos santificar diante de Deus. Todos. O povo de Deus precisa se santificar, precisa cuidar da sua vida. Não dá para ter vida dupla. Tem que ser uma vida exemplar, cristã, autêntica, cotidiana, dia após dia. Quando falta temor e obediência, coisas insignificantes podem nos levar à derrota. Quando falta o temor de Deus, coisas insignificantes, que aparentemente são insignificantes, podem nos trazer ruína, podem nos trazer derrota. Ações individuais comprometem o coletivo. Ações individuais. Quando nós reunimos em igreja, culto, para cultuar o Senhor, às vezes nós não estamos vendo pessoas se entregarem ao Senhor. Às vezes a nossa vida ela não está condizente com os padrões de Deus, com os princípios do Senhor. Às vezes algum de nós está tropeçando e todos nós precisamos estar consagrados ao Senhor para que a igreja de Jesus cresça, para que a igreja de Jesus se desenvolva. Às vezes, ações individuais comprometem todo o coletivo. Todos nós vivemos para o Senhor, nenhum de nós vive para si mesmo. Pecado oculto compromete a oração. A oração não anula o castigo quando há pecado no acampamento. Às vezes o povo de Deus está perecendo porque alguém deixou de consagrar a sua vida ao Senhor, alguém deixou de caminhar nos propósitos do Senhor. Fé permanente para não esquecer a aliança com o Senhor. Na promessa, a instrução para a conquista da terra, uma ordem expressa havia sido dada a Israel. Não poderia fazer aliança com os cananeus. Aí os cananeus vão, os gibeonitas, se eu não me engano, eles vão até Josué, enganam Josué, e Josué faz uma aliança com eles. Por que Josué fez uma aliança com eles? Porque não consultou o Senhor. Quando fazemos as coisas sem consultar o Senhor, nós trazemos consequências ruins. Né? Os israelitas eles foram enganados por quê? Porque eles não consultaram o Senhor. Sempre que tiramos o nosso foco de Deus, sempre que tiramos o nosso foco do Senhor, nós vivemos aquém de Deus, nós implementamos alianças desastrosas. Sempre que nós tiramos o foco de Deus, o foco dos princípios, o foco da obediência, sempre que nós tiramos o foco do Senhor, nós falhamos. Nós fazemos acordos que não deveríamos fazer, fazemos alianças que não deveríamos fazer. E isso tem um preço. E o preço, às vezes, é muito alto. O preço é muito alto, é um preço ruim, porque gera desobediência. Quando nós nos deixamos ser enganados, nós fazemos alianças desastrosas, acordos que não deveríamos fazer. E isso obstrui nosso crescimento, nosso desenvolvimento na nossa relação com Deus. Mas Deus é Deus. Né? Deus é Deus. E, em alguma medida,
A nossa inconsequência, assim como a inconsequência dos israelitas, ela foi transformada em benefícios para Josué. E os gibeonitas que enganaram, tá? Eles permaneceram como escravos, servindo o povo de Israel durante toda a existência do povo ali, enquanto o povo de Israel, enquanto nação. Os gibeonitas foram escravos ali, e fizeram serviços e foram cortadores de lenha e pescadores para o povo de Israel, ok? Isso também, o fato de Deus transformar em bem os nossos erros, não significa que isso é uma regra, que a gente deve vacilar para que Deus corrija. Não, não é, porque isso traz prejuízo, tá? Não traz só benefício, não. Deus transforma em benefício, mas o prejuízo está ali. O prejuízo foi instaurado, o prejuízo foi visto, o prejuízo foi registrado. Depois Deus converte, né? Mas como aprendizado para as nossas tomadas de decisões, o quê? A gente deve entender que a gente deve fazer escolhas corretas, escolhas certas, ok? Fé permanente para ver milagres e seguir adiante. No capítulo 10, narra a aliança entre os 5 reis para derrotar Israel. No entanto, Deus interveio sobrenaturalmente. Como? Pedras caíram do céu, caiu granizo, choveu. Deus segurou o sol e teve a luz do dia se prolongou para que Israel perseguisse aquele povo e destruísse todo o povo. Deus prolongou a luz do sol para ajudar Israel a derrotar esses 5 reis, essa coalizão. Eles se juntaram para derrubar Israel, mas eles foram destruídos. Por quê? Porque Deus mandou uma chuva de pedra, primeiro já derrubou um monte do exército, depois mandou Israel segui-los e destruí-los. Enquanto Israel ia seguindo, destruindo Enquanto Israel ia seguindo e destruindo aqueles soldados, a luz do dia se prolongou para que o povo não fosse pego de surpresa em alguma emboscada. O dia foi mais longo naquele dia, né? Teve mais luz de sol, teve mais tempo para o povo de Israel cumprir a sua missão e derrotar todos aqueles reis. Depois de sair vitorioso na primeira campanha na região central e na segunda na região do sul, Israel marcha para o norte e vai ali fazer a sua última campanha para conquistar Israel. E mais uma vez ele enfrenta grandes dificuldades ali no norte, né? Grandes coisas, mas evidenciando o quê? Uma fé permanente na promessa de vitória que o Senhor lhes havia afirmado. Josué marchou com seu povo e foi lá a Merom e conquistou também a terra. Ele estava ali conquistando o último pedaço que faltava da terra, a última grande batalha, a última grande vitória. E cidades eram passadas ao fio da espada. Tem um cuidado, né? O texto tem um cuidado de dizer isso, que eles destruíram cidades ao fio da espada, quer dizer que eles destruíram as pessoas, os animais, etc, etc. Mas as cidades permaneceram para que eles pudessem habitar essas cidades, com exceção de Azor. Azor foi totalmente queimada, né? De Azor partiu a intriga, partiu a coalizão, partiu a ideia de enfrentar Israel, e Azor foi destruída, totalmente destruída, literalmente destruída, e as outras foram passadas ao fio da espada, ou seja, eles foram lá e destruíram tudo que tinha vida naquelas cidades e se apossaram dessas cidades. Concluindo, os primeiros capítulos do livro de Josué relatam a ocupação de Canaã e registram preciosas lições. Quais são essas lições? No capítulo 6 temos o milagre da queda de Jericó, seguido da redenção de Raabe. No capítulo 7 nós observamos que as consequências dos pecados encobertos, Israel é derrotado e a família de Acã é morta. Quando você lê lá o livro, você vai ver que há punição para Acã, porque Acã gerou prejuízo todo ao povo, né? Todo o povo. A gente vai entender isso um pouco nas próximas lições,
quando a gente entender qual que era a regra, a lei, a judicialização lá em Israel, como que era isso. No capítulo 8, nós vemos a vitória, que é a santificação que promove a renovação e aliança no Monte Ebal. No 9, nós somos chamados a atenção para as ações consequentes que não buscam o conselho de Deus, inconsequentes que não buscam o conselho de Deus. A parte da central da terra aí é conquistada. Tá? É o engano, né? É Israel se deixando enganar pelos gibeonitas e fazendo acordos que não deveriam, porque todo o povo da terra deveria ser eliminado, deveria ser expulso da terra. No 10, aprendemos com as ações sobrenaturais do Senhor na vida daqueles que permanecem na fé. Ok? A parte a sul da terra é conquistada. No 11, lemos sobre a continuidade das vitórias do povo de Deus. A parte norte da terra é conquistada. No 12, contemplamos o resultado vitorioso, o relatório das vitórias, de uma fé que é permanente nas promessas do Senhor. A fé permanente ela é recompensada com a vitória. A fé permanente, a fé resiliente, a fé permanente, a fé que continua, a fé que dura, a fé que caminha, ela é recompensada com vitória. Não pode ser esquecido. Pensar e agir. Você tem evidenciado uma fé obediente que se utiliza de armas espirituais para superar as suas adversidades? Você tem posto seu joelho no chão, você tem orado, você tem comungado com Deus, você tem feito de Deus, a presença de Deus viva na sua vida todos os dias, em todos os momentos. O ciclo da queda de Acã o conduziu à ruína. Você já caiu nesse ciclo? O que fez para sair dele? Suas escolhas já implicaram em experiências negativas às pessoas próximas a você? Nós não somos independentes. As nossas atitudes, elas não interferem só na nossa vida. Muitas vezes elas interferem na vida de todos que estão à nossa volta. Nós precisamos refletir sobre isso antes de tomarmos atitudes. Pecados ocultos têm impedido você de usufruir o melhor de Deus? Pecados ocultos? Você tem pecados ocultos que têm te impedido de experimentar o melhor de Deus? De experimentar a completação de Deus na sua vida? Você compreende que, em sua soberania, o Senhor pode realizar sinais que abençoem, protegem e são vitórias àqueles que cultivam a fé permanente? Você tem aproveitado disso? Você tem compreendido que Deus, em sua soberania, pode realizar sinais de bênção na sua vida, na vida da sua família, proteção para você, para a sua família? Você tem percebido isso? Você percebe? Você compreende que Deus é soberano para mudar tudo em sua vida? Você tem essa consciência? É preciso desenvolver isso, é preciso desenvolver essa compreensão, é preciso desenvolver essa consciência. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Nós nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.